Diz a lenda que uma águia, na idade de 30 a 50 anos, voa para um lugar alto e lá sofre uma dura prova de resistência e mudança. Ela não pode voar porque suas penas estão crescidas, por isso arranca todas as penas de seu corpo. Ela arranca suas garras de seus pés, porque as garras ficam enroladas e inúteis. Seu bico ficou muito longo e enrolado. Ela quebra o bico contra uma rocha. Indefeso, ele grita e espera o momento da renovação. Outras águias ouvem seu grito e vêm ajudar. Eles voam por cima, assustando predadores, e trazem comida para seu amigo incapacitado. Com essa lição da águia, a gente consegue ter um entendimento mais amplo do que realmente significa esperar no Senhor. E essa lição também nos ensina como esperar no Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube. E hoje eu quero compartilhar com todos o significado real de como esperar no Senhor. E nós preparamos aqui esse texto que eu vou compartilhar com vocês, mas se você puder e quiser, Salmos de número 40, no versículo 1, Salmos 40, versículo 1, o salmista Davi, ele disse a seguinte coisa: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui, ele nos deixa uma lição muito importante acerca do comportamento que cada um de nós devemos ter para demonstrarmos que confiamos no Senhor e que estamos esperando de fato no Senhor. Nós falamos aqui sobre a questão da águia, que nos faz, esse exemplo da águia, nos faz entender de fato o que é esperar no Senhor, como esperar no Senhor. Nós preparamos aqui esse texto para compartilhar com você, e uma coisa importante, e em segundo lugar, vamos entender o que significa esperar. Em hebraico, o significado figurado da palavra é ligar como um cordão, o significado de esperar. Não significa amarrar um cordão em torno de um feixe de gravetos para mantê-los juntos. Em vez disso, é o processo de fazer uma corda, torcendo ou tecendo pequenas cordas para formar a corda. Quanto mais fios forem torcidos ou entrelaçados em uma corda, maior será sua resistência. O significado literal da palavra é esperança. Como acontece com a águia, Deus nos faz passar por duras provações de resistência e mudança. Isso é necessário para moldar nosso caráter e fé cristãos. Nesses momentos precisamos nos unir ao Senhor como fios de uma corda, esperando por Ele. Esta unidade renova as nossas forças. Então, vamos aprender a esperar nele? Nós separamos aqui algumas lições sobre como esperar em Deus. A primeira delas é: deixe Deus ser a sua única esperança.
ele tem que ser a sua única esperança. Jesus, ele disse a um paralítico: levanta-te, ou levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 6. Este homem tinha apenas 2 bens: as roupas que ele usava e o tapete. Nos dias de Jesus, os paralíticos eram deixados para começar a rua. Esta era a sua única maneira de sobrevivência. A esteira em que este homem implorou era a sua única esperança. Ele dormiu nele, descansou nele e viu o mundo passar. Ele foi ordenado a guardar aquela esteira e colocar a sua esperança em Jesus. E por vezes, Jesus cria situações para que nós também venhamos fazer isso. Venhamos tirar a nossa esperança de algo ou de alguém, de coisas ou de pessoas, e depositarmos nossa esperança única e exclusivamente nele. O texto continua falando o seguinte, um outro exemplo, a oração de Josafá, né? O que é ter o Senhor como sua única esperança. Em 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 12, Josafá disse o seguinte, na oração dele: nossos olhos estão postos em você, ou em ti. Deus é nossa única esperança. Meus olhos estão sempre no Senhor, pois somente Ele livrará meus pés do laço. Então, Josafá falou que os olhos dele estavam postos em Deus, e o salmista aqui no Salmo 25, 15, disse que os olhos dele estão sempre no Senhor, pois somente Ele livrará os meus pés do laço. A pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: você tem mantido a sua esperança em alguém ou algo que não seja Deus? Essa é a pergunta. A sua esperança está em alguém ou em algo que não seja Deus? Eu pergunto isso, e isso é uma resposta que você deve dar a si mesmo. Um segundo exemplo do que é confiar, esperar no Senhor, é você ficar quieto e sozinho com Deus. O Salmos 46, o versículo 10, diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Elias estava desanimado e estressado, mandou o seu servo embora, caminhou até uma caverna no monte Sinai, por orientação divina. Obviamente, Deus queria renovar a força de seu servo fraco. Claro que Deus não quer jamais ver os seus servos fracos, debilitados espiritualmente, né? O próprio texto diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. É do interesse de Deus, é da intenção de Deus, é do desejo de Deus renovar as forças dos seus servos. Voltando aqui ao texto, em 1 Reis capítulo 19, do versículo 1 ao 9, você vai ter acesso a essa história do que aconteceu, a história completa do que aconteceu com Elias. Deus despertou a natureza. Ainda falando do que aconteceu com Elias, Deus despertou a natureza. No entanto, Deus não estava lá no vendaval, no terremoto ou fogo, somente na quietude. Esse texto fala de quando Deus falou que encontraria-se com Elias.
E veio a tempestade, Elias achou que Deus estava na tempestade. Veio o fogo, o terremoto, Elias achou que Deus estava no fogo, no terremoto, quando na verdade Elias encontrou Deus na quietude, quando estava tudo muito tranquilo, quando estava tudo muito em paz. A terceira coisa que nos ensina a esperarmos no Senhor, a confiarmos no Senhor, como nós colocamos aqui, esperar e depender completamente dEle. A terceira coisa é submeter-se à soberania de Deus. O texto que nós escrevemos diz assim: soberano, acima ou superior a todos os outros, supremo em poder, posição ou autoridade. Deus trabalha em seu próprio tempo e maneira. O profeta Isaías falou sobre isso, você pode ler lá em Isaías capítulo 55, no versículo 8 e 9, o profeta Isaías deixou isso muito claro, que Deus trabalha não da forma que eu preciso e nem da forma que eu quero. Deus trabalha da maneira dele. E ele até questionou o povo na época, que parecia que eles estavam querendo ensinar ao Senhor como fazer, como agir. Lembre-se disso, é da maneira dele, é da forma dele, é do jeito dele. Sua soberania é expressa em nossa vida na forma de sua vontade. No entanto, Deus não é irresponsável. Ele sempre trabalha todas as coisas para um objetivo. Você sabe que Deus é soberano em sua situação atual? Você que está acompanhando essa mensagem, você sabia que por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, Deus é soberano? Jamais Ele vai deixar de ser soberano nessa situação que você está de momento. Talvez doente, talvez com problemas financeiros, talvez com problemas emocionais, psicológicos, problemas familiares. Ele é soberano, mesmo diante da situação que você se encontra. Você sabe que Deus está trabalhando através de seus problemas para trabalhar em direção ao objetivo que Ele estabeleceu para a sua vida? Ou seja, Deus trabalha em meio aos problemas. Deus usa os problemas para nos fazer alcançar os objetivos que Ele traçou para cada um de nós, para as nossas vidas. A própria situação que você está enfrentando agora pode ser uma prova de resistência e mudança. Lembra da história da águia que nós contamos há instantes? Que ela tem, quando atinge a idade de 30, 50 anos, ela tem que fazer isso. Ela passa por uma prova de mudança e resistência, ela tem que arrancar as penas, quebrar o bico, quebrar as unhas, ela grita de dor quando esse processo está acontecendo e ninguém pode fazer nada. Mas se ela quer continuar voando e vivendo e sobrevivendo, esse processo ele é inadiável. A própria situação que você está enfrentando agora pode ser uma prova de resistência e mudança. Deus faz com que seus filhos passem por esses momentos, porque é a única maneira de prepará-lo para cumprir o plano de Deus para a sua vida. Isso é necessário para tirar o que é desnecessário e moldar seu caráter e atitudes. Não tem como Deus moldar o nosso caráter e as nossas atitudes quando as coisas estão dando certo. Quando nós estamos, uma conquista atrás da outra, um milagre atrás do outro, uma porta aberta atrás da outra. Deus não consegue moldar o nosso caráter e as nossas atitudes quando a nossa vida está assim. Então, as lutas, os momentos difíceis são importantes. É nesses momentos que Deus consegue moldar nosso caráter,
nossas atitudes e nos preparar para viver o extraordinário dele em nossas vidas. Que esta mensagem possa te encorajar a continuar, que esta mensagem possa fortalecer você, que essa mensagem possa fazer você entender que as lutas que você está vivendo, o momento que você está, não é a falta ou a ausência do amor de Deus na sua vida. Pelo contrário, é a presença real do amor de Deus por você. Se essa mensagem te abençoou, curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas, porque assim como nós fomos abençoados agora, outras pessoas também serão. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você.